Então, boa noite a todos, todas. Então, hoje nós vamos ver o último modelo de rede. Existem outros, tá? Então, a gente vai ver o último modelo de rede da disciplina, né? E é um modelo mais complicado, para implementar é bem mais complicado do que os modelos anteriores, né? Então, a gente vai ver as redes GANs, ou Generative Adversarial Network, ou redes gerativas adversárias, lá na tradução chula. Na realidade, tem o generator e o discriminator, né? O gerador e o discriminador, e eles são adversários, né? Um tenta... A ideia da rede GAN é um enganar o outro. Ou seja, a partir de um fake que o gerador gera, com perdão da redundância, a partir de um fake gerado pelo generator, esse fake tem que ser aceito como verdadeiro pelo discriminator. Então, essa aqui é a ideia das redes GANs. Redes GANs, esse modelo de rede, essa arquitetura de rede, gente, é o mais moderno, vamos dizer assim, do que a gente tem em redes neurais. Originalmente foi proposto lá em 2014, mas a grande maioria desses modelos de redes gerativas surgiram a partir de 2017. Vocês já devem ter visto várias coisas que são geradas por redes GAN, principalmente os deepfake. Tem um cara muito famoso na internet que vive fazendo piadinha com o Bolsonaro e põe ele no corpo de outras pessoas e com a voz dele cantando, com o timbre de voz dele cantando alguma música, alguma paródia. Aquilo é feito por redes GAN, tá? E tem a software que tem disponível aí, é só vocês procurarem que vocês vão achar. Geralmente são implementações bem mais complexas do que a gente viu até agora, mas é bem legal, certo, gente? Então vamos lá, redes GAN. Vou compartilhar então a apresentação com vocês. Então, gente, redes GAN, Generative Adversarial Network. Como eu falei, então, vamos dizer assim, que é o estado da arte de redes neurais hoje. Tem algumas coisas, redes neurais com rede semântica, tem alguma coisa um pouco mais, que tá assim, mais recente que isso, tá? Mas em uso, pelo menos, com algoritmos já testados e com bastante aplicação, o estado da arte, então, hoje são as redes GANs. Então, as redes GANs são modelos gerativos, tá? Eu vou interromper minha câmera para não travar, certo? Se precisar. Então, são modelos gerativos, ou seja, ele cria novas instâncias de dados que se parecem com seus dados de treinamento. Por exemplo, as GANs podem criar imagens que parecem fotografias de rostos humanos, mesmo que os rostos não pertencem a nenhuma pessoa. Esses 5 rostos abaixo foram criados por GANs, não são pessoas reais, não existem esses rostos. Tá? Então, isso aí foi gerado por uma rede GAN, provavelmente por uma rede GAN do tipo circular, né? Provavelmente. Né? Ou uma Deep GAN, também tem alguns modelos alternativos. Certo? Então, é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer com uma rede GAN, a partir bom, vamos seguir adiante, fica mais fácil explicar. Então, uma rede GAN, na realidade, são duas redes neurais distintas acopladas. Tem o modelo generativo e o modelo discriminativo. Então, o modelo gerativo, ele gera uma nova instância de dados.
a partir de uma base, randomicamente, aleatoriamente, depende do modelo, certo? E o modelo discriminativo, ele discrimina entre os diferentes tipos de dados. Então, o modelo gerativo pode gerar novas fotos de animais que parecem com animais reais, enquanto que o modelo discriminativo pode diferenciar um cão de um gato. Então, as GANs são apenas um tipo de modelo gerador. Existem outros modelos geradores, tá? Tipo, encoder, decoder, que também usa redes neurais. Eles também são modelos gerativos, mas é outra arquitetura, né? Não é que nem as redes GANs. Então, na realidade, o modelo, o gerador, generator da rede GAN, ele vai gerar algo. E o discriminator, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse algo gerado e dizer se é verdadeiro ou falso. Certo? E a ideia é essa rede rodando e sendo treinada até que o generator gera, o discriminator considera como sendo verdade, não mais como sendo algo falso. Esse que é à medida que a gente vai treinando então a nossa rede GAN, a saída, né, o modelo gerado pelo generator, ele se aproxima cada vez mais de ser verdadeiro para o discriminator. Então, a ideia é enganar o discriminator com uma coisa falsa, o discriminator achar que é algo verdadeiro. Certo? Então, formalmente, dado um conjunto de instâncias de dados X e um conjunto de rótulos ou classes Y, os modelos gerativos, então a parte de generator, eles capturam a probabilidade conjunta de X e de Y. Então, a probabilidade de que aquele X seja daquele rótulo. Ou apenas a probabilidade de X se não tiver um rótulo. Tipo, a gente está aprendendo através de que a gente chama de aprendizagem por reforço, né? Não tem um modelo, ele simplesmente a própria rede vai aprender sozinha, independente de ter classes para comparar ou não. Então, esse é um modelo de independente se aquela saída pertence ou não a uma classe, mas assim ele a própria rede acaba achando que aquilo pertence a uma classe que a própria rede acha, né? A própria rede determina. Já os modelos discriminativos, eles capturam a probabilidade condicional, é P de Y ou P de X, então a probabilidade daquele X ser aquele Y. Então, essa que é a diferença. Então, generativo é como se o generator gerasse uma entrada de dados para o discriminativo, daí ele saber, pertence à classe Y ou não pertence à classe Y. Essa que é a ideia, então, das nossas redes GAN. Então, quem já tinha falado, uma rede GAN tem duas partes, o gerador e o discriminador, o generator ou o discriminator. Então, o gerador aprende a gerar dados plausíveis. A instância gerada torna-se exemplo de treinamento negativo para o discriminator. E o discriminator, ou o discriminador, aprende a distinguir os dados falsos do gerador de dados reais. O discriminador penaliza o gerador por produzir resultados implausíveis. Então, com a aprendizagem por reforço, né? À medida que se a imagem, se a entrada que se o generator gerar algo muito fora da realidade e o discriminator identificar aquilo como falso, ele penaliza o generator. Se ele identificar aquilo como verdadeiro, ele não penaliza. Então, essa que é a ideia. Então, o generator acaba recebendo cada vez menos, se ele recebe uma penalidade baixa, ele tende a repetir aqueles dados com algumas mudanças e submete de novo ao discriminador. O discriminador vai avaliar, vai dizer, não, né, probabilidade de ser tanto, X de ser verdadeiro, até que o gerador consegue enganar, então, o discriminador, e ele passa a considerar sempre como verdadeiro o que é gerado pelo
generator. Deixa eu ver se alguém quer. Bem. Okay? Então, uma rede GAN, né? Então, quando o treinamento começa, o gerador produz dados bem falsos, bem fora da realidade. E o discriminador aprende rapidamente a dizer que são falsos. Por exemplo, aqui da nota de $10. Primeira imagem gerada, é óbvio, né? O discriminator de cara vai dizer que é fake. Por quê? Porque ele tem o dado real, ele tem uma imagem falsa e uma imagem real. Ele sabe, então, que essa é falsa, porque ele vai comparar com a imagem real. Conforme o treinamento avança, o gerador fica mais esperto e ele começa a produzir uma saída que pode enganar o discriminator, o discriminador. Nesse caso aqui, a nota de $10 está um pouquinho melhor do que essa aqui anterior, né? Pouquinho, né? Então, mas mesmo assim, o discriminador vai considerar aquilo como sendo fake. E após várias tentativas e erro, tentativa e erro, quando eu finalizo o treinamento, né, as épocas do meu treinamento, o gerador vai gerar imagens, aqui uma nota de $20, né, vai gerar uma imagem mais próxima da realidade e o discriminador vai piorar em dizer a diferença, porque essa gerada aqui está muito mais próxima da verdadeira. Então, o discriminador acaba sendo enganado, certo? E acaba sendo enganado, portanto, vai considerar como verdadeiro algo que era falso. Essa que é a ideia do treinamento. E essa primeira imagem aqui é gerada completamente de forma aleatória, gente, no modelo original de redes GAN, né? Nem todas hoje usam, nem todos os modelos de redes GAN usam uma geração de entrada randômica. Então aqui o modelo original pega randomicamente, gera uma imagem lá, pega uma, sei lá, 250 por 250 pixels por 256 cores, e gera uma imagem que tem nada a ver, é só um borrão, e tenta comparar com uma imagem real, por exemplo. E daí o cara, o discriminator diz que não, vai penalizando, vai dando pesos, vai criando. Lembre-se que aqui tem uma função de custo, né? Essa função de custo, a ideia é eu ter o menor custo. Então vai sempre submetendo, não está legal, te penalizou, atualiza todos os pesos, começa tudo de novo, igual como a gente vê nas outras redes, né? Então essa que é o processo, vamos dizer assim, de treinamento de uma rede GAN. Ela também aprende, como são duas redes neurais acopladas, ela aprende da mesma forma que as outras redes, ou seja, aprende quando eu, com aqueles pesos, os pesos, eu vou chegar nos pesos que têm um menor custo, que a função de custo, né, a loss function, seja menor. Aí é um processo de aprendizagem. Quanto menor é meu custo, mais corretos estão os pesos da minha rede e, portanto, mais ela aprendeu, né? É uma aprendizagem da rede. Então, o modelo, assim, a arquitetura de uma rede GAN é exatamente como está demonstrado nessa figura aqui. Eu tenho uma imagem real, que é meu exemplo. Eu tenho uma entrada randômica, gerei uma série de pixels, sei lá, supondo que a minha imagem aqui seja 256 por 256 por 256, eu gero aqui 256 pixels por 256 pixels, sei lá, randomicamente com 256 cores distintas. Né? Então o generator faz isso, gera uma rede neural aqui profunda, igual uma deep learning profunda, gero uma imagem, que vai ser meu novo exemplo, e submeto ao discriminator, né? A imagem real e a imagem gerada. Calculo os custos, então eu calculo os custos, faço backpropagation aqui, para atualizar os custos, os pesos
dessa rede neural aqui do discriminator, calculo, faço backpropagation também nessa rede neural aqui do generator, certo? Então, aqui, se estava, sei lá, se a primeira imagem normalmente é muito falsa, então, sei lá, 99,99% que é falsa. Então, aqui o custo, né, a função de custo dessa rede neural vai ser um custo baixo. Ela acertou, ela identificou que de forma quase, de ter certeza absoluta, né, de ter 100% de certeza que aquela imagem é falsa. E o custo do generator é alto. Então, ele atualiza os custos aqui com essa função de custo aqui do generator, atualiza os pesos com essa função de custo aqui do discriminator e continua. Então, tanto o generator, tanto o gerador como o discriminador são redes neurais. Falei, são duas redes neurais, pode ser profundas, acopladas, pode ser redes neurais convolucionais. Normalmente, se é com imagem, aqui é uma rede, normalmente você está tratando como imagens. Como é que tá, só um parênteses, gente, como é que tá a minha voz, o meu som, né? O som tá claro ou tá... Só me responda no chat, por favor. Tá claro. Ok, obrigado. É que eu estava sem o fone, então eu não estava ouvindo. Se por acaso vocês falaram alguma coisa, eu não ouvi vocês, tá? Estava sem os fones. Normalmente eu estou com fone sem fio, agora eu estou com fone e esqueci. Bom, então vamos lá. Então, a saída do gerador é conectada diretamente à entrada do discriminador. Por meio de backpropagation, a classificação do discriminador fornece um sinal que o gerador usa para atualizar seus pesos. Aquilo que eu falei para vocês há pouco. Então, aqui é uma rede que nós já vimos, o discriminador é um tipo de rede que a gente já viu, o gerador é um tipo de rede que a gente já viu, acopladas, né? Claro, a função de custo aqui é muito mais complicada, a função de custo aqui, a descida do gradiente aqui é mais complicada, porque eu tenho que descer nas duas redes, por isso que o código dessas redes são bem mais complicados do que as redes que a gente viu até então.